sou a doutora Gisele, eu sou psiquiatra, pediatra de formação, trabalhei muitos anos com a pediatria, depois fiz pós-graduação em psiquiatria e hoje atuo em psiquiatria no CAPS infantil, no CAPS Madeira e na rede particular. Então, sobre o caso clínico, a gente tem alguns aspectos bem gritantes para observar. Nós estamos diante, provavelmente, de um quadro psicótico. O que nos fala a favor de uma psicose? Eu tenho delírio, que é a alteração do conteúdo do pensamento, é um juízo falso, central, irremovível, você não consegue convencer o indivíduo de que aquilo não é real. Então, onde a gente observa o delírio nesse indivíduo? Ele acredita que os policiais o estão perseguindo, que os professores estão combinando com o policial, que ele não assiste mais rádio, TV, porque estão divulgando o seu nome nos meios de comunicação. Então, ele tem um delírio, um juízo falso de realidade. Associado a esse delírio, a gente vê também a alucinação. Onde estão as alucinações? A alucinação, ela é uma percepção sem um objeto real. Então, o que ele está percebendo? Ele escuta vozes que não existem. Não existe nenhum som, não existe nenhuma voz, mas ele escuta a voz. E ele escuta aqui fora. Não é dentro da cabeça, é aqui fora. É um som fora da cabeça. São vozes que falam mal dele, que comentam o seu comportamento. Então, ele tem alucinações. Nós também observamos o sinal indireto da alucinação, que é quando ele está rindo sozinho. Está rindo sozinho, está rindo com quem está falando com ele, né? Então, é um sinal indireto de alucinação. Então, nós temos aí delírio e alucinação. E nós temos uma alteração do comportamento. Quando o agente de saúde chega na casa, ele está agitado, irritado, é um comportamento mais ansioso. Então, um comportamento alterado. Então, eu tenho associado ao delírio, a alucinação e alteração do comportamento, eu tenho uma queda da funcionalidade. Esse paciente agora, essa pessoa, esse indivíduo, ele deixou, ele era um bom aluno, ele ia bem na escola e agora ele não está conseguindo. Houve uma queda na sua funcionalidade. Quando a gente tem um quadro psicótico, como é esse, a gente precisa pensar, é um quadro puro, é um quadro causado por uma causa orgânica, é um quadro causado por uma alteração do humor. Então, se é um quadro causado por uma alteração do humor, a gente vai pensar em transtorno bipolar, quando eu tiver uma mania. A gente pode pensar na depressão, quando eu tiver uma depressão psicótica. Só que quando a gente avalia esse paciente, não há alteração de humor. Não há, neste caso, nenhum quadro, nenhum sinal relatando mania. Nem tampouco nenhum sinal relatando depressão, sinais que fechariam um quadro de depressão. Então, a princípio, não temos alteração do humor. Então, a gente ficaria com uma causa orgânica e dentro da causa orgânica eu teria que fazer também o diagnóstico diferencial do uso de substâncias. Na história, ele já nega o uso de substâncias. Ele nega doenças prévias, mas é de bom tom que diante desse paciente, diante desse primeiro surto psicótico, a gente solicite exames. Então, nós vamos solicitar hemograma, nós vamos solicitar avaliação das sorologias de VDRL, HIV, que é sífilis, né, HIV. A gente vai pedir dosagem de vitaminas, a gente vai pedir ureia, creatinina, avaliar a tireoide. Então, nós fazemos um screen clínico para a gente dizer que não há nada aí de organicidade. Descartando tudo isso, nós ficamos com a psicose pura. Dentro da psicose pura, a gente poderia pensar, é uma esquizofrenia? É um esquizoafetivo? Então, um transtorno psicótico, né? É que não fecha, não tem nada de critério de humor, que não fecha para esquizofrenia por causa da questão de tempo, esquizofreniforme. E o diagnóstico diferencial é com o esquizoafetivo, que tem uma carga de humor associada, tá bom? Então, é uma psicose primária. A psicose primária mais frequente é a esquizofrenia. Para ser esquizofrenia, no entanto, nós precisamos de 6 meses de sintomas. Então, eu tenho que ter 6 meses de sintomas, desde o pródromo, os sintomas positivos e sintomas negativos,
Neste caso, nós só temos 3 meses de evolução, desde que começou a mudança do comportamento até este momento que nós estamos abordando esse indivíduo. Então, neste momento, nós não podemos dizer que ele tem uma esquizofrenia. Provavelmente evoluirá como uma esquizofrenia. Tem todo um quadro florido, mas ele não tem o quadro temporal. Para ser esquizofrenia, eu preciso de 6 meses de sintomas. E dentro dessa história que está relatada aí pra gente, ele tem 3 meses. Então, diagnóstico provável para esse indivíduo, a gente descarta as causas clínicas, né? Descartamos, mas reforçamos que não tem a droga e fechamos o diagnóstico, então, de transtorno esquizofreniforme. Eu tenho, para ser um transtorno esquizofreniforme, eu tenho 2 critérios, né? Dentro de um universo de 5, e ele tem 3. Ele tem delírio, ele tem alucinação e ele tem alteração do comportamento. Esses critérios, para ser esquizofreniforme, de 1 mês a 6 meses. É só o critério temporal que muda. A partir do 6º mês, a gente vai dizer de evolução da doença, a gente vai dizer então que é uma esquizofrenia. Como vamos tratar esse indivíduo? Mesmo não tendo fechado esquizofrenia, eu tenho um quadro psicótico. Então, eu vou tratar com antipsicótico. A gente pode usar risperidona, a gente pode usar a olanzapina, a gente pode usar a ciprasidona, a gente pode usar o próprio Aldol. Por que o Aldol não é primeira escolha? Por causa dos efeitos colaterais que ele traz. Então, a gente opta pelos que a gente chama de segunda geração ou atípicos. E aí, a gente vai acompanhar a evolução desse indivíduo, se ele remite ou não. Em sendo esquizofrenia, o que vai nos chamar a atenção? Ele vai remitir da psicose, então ele vai parar de ter delírio, ele vai parar de ter alucinação, mas ele vai permanecer provavelmente com o que a gente chama, ou evoluir para o que a gente chama dos sintomas negativos. Então, um paciente que vai ficar, é obrigatório que ele tenha perda da funcionalidade, então ele não volta ao que ele era antes, não tem, para ser esquizofrenia, não volta ao que era antes, ele para a psicose. No entanto, ele vai ter sequelas cognitivas, sequelas na vontade, sequelas na questão da anedonia, que é essa capacidade de viver o prazer, na capacidade de tomar suas próprias decisões. É uma doença crônica e uma doença grave, né? E vai precisar, ao longo da vida desse indivíduo, do acompanhamento médico, do acompanhamento de uma terapia ocupacional, do acompanhamento da psicopedagoga, do acompanhamento do psicólogo. Com que finalidade? A finalidade aí, a terapia aí, não é uma terapia de insight, né? Mas é uma terapia de reabilitação cognitiva, de ajudar o indivíduo a reabilitar, a voltar a ter, é como se tivesse apagado o painel aí, e a gente vai tentar acender algumas luzinhas. Inserção social, eles vivem um isolamento muito grande, então a gente vai dentro da terapia, terapia de grupo, terapia para não para insights do quem sou eu, de onde eu venho, mas para melhorar a condição de vida e a integração desse indivíduo na sociedade, no ambiente. Eu espero ter contribuído, tá bom? E caso haja discordâncias, eu estou à disposição.